começar no atendimento de psicoterapia? Tudo depende da pergunta para a gente conseguir que o sistema responda. Em primeiro lugar, você tem que estar presente, você tem que estar inteiro, você tem que ser um profissional que se importa com a singularidade do seu cliente. Então você tem que estar trabalhado, né? Não só fazer muitos cursos, mas estar no seu processo terapêutico para, ao estar na frente do cliente, você ser uma outra alma humana que realmente faz a diferença para estimular o corpo e a alma dele. Também precisa ter um olhar para ir além da fala do cliente, certo? Então, eu ouço o que ele me fala e eu ouço como ele me fala. Qual a intensidade da voz, qual é o tom da voz, como o corpo dele reage, né, a cada fala. E eu vou dando atenção a todos esses processos e sinalizando o meu cliente para que ele comece a funcionar de uma forma integral e mostrando que a fala dele, né, traz uma temática, mas o corpo parece que está me dizendo outra coisa, né? Então muitas vezes o cliente vem te falando de um assunto muito triste e sorri, né? Então o que está acontecendo aí, né? Que mecanismos de defesas estão por trás de toda essa história que não apenas a fala, mas o corpo está trazendo? Então, esse caminho de olhar para a singularidade do seu cliente, com toda a sua presença, né, que está mobilizada ao seu processo de crescimento para mobilizar o seu cliente, olhando além da fala, é fundamental para esse começo. E quais são as perguntas que eu vou fazer para esse cliente, né? O que é importante saber? Então, eu posso começar fazendo uma anamnese completa, né, sabendo toda a história de vida dele, esse é um caminho, ou eu posso ir dos sintomas, daquilo que a pessoa quer melhorar, da finalidade que ele quer atingir e perguntar as questões relacionadas a esse sintoma e toda a rede neural associativa, ou seja, todas as situações vividas relacionadas a esse sintoma. Então, esses são dois caminhos. Por que essa diferenciação? Porque, por exemplo, eu trabalho muito com situações de crise e quem está em crise, quem vem agoniado e querendo logo sair daquela situação, eu não vou fazer toda uma história de vida, ou quem está com muita dor, né, dor crônica ou um problema mais grave, não faz sentido fazer a pessoa repensar, rever a vida dela toda no momento que ela está sofrendo ali. Né? Não faz sentido, é retraumatizante. Então não é esse o primeiro caminho para uma pessoa que está nessa situação. Então a gente vai da dor, do que está incomodando, para o que está relacionado àquela dor. E a gente vai destrinchando a história daquele sintoma. Lembra que todo um sintoma já é uma luta pela sobrevivência. Quando a gente olha assim, a gente ajuda o cliente a não querer apenas se livrar do sintoma, se livrar da dor, se livrar daquilo que está incomodando, que é como todos veem. Porque aquele sintoma, ele não é de todo ruim. Ele ajudou a pessoa a sobreviver, né? Muitas vezes, através de mecanismos de defesas, que ela conseguiu sobreviver a traumas, a situações muito difíceis sem outros meios de ajuda. Quando a gente começa a olhar para um sintoma não como um problema, mas como uma solução que foi conseguida até ali, e dali para diante, com a minha ajuda, tudo pode ser diferente, a gente começa a ressignificar. Só aí a gente já começa a ajudar o sistema nervoso do cliente a se sentir compreendido, entendido, apoiado. Então a gente começa a investigar essa história. Então eu preciso começar a fazer perguntas para esse sintoma, né? O que esse sintoma atrapalha? O que ele me impede o cliente de fazer hoje? Como que ele é agravado? Que disparadores vêm, né? Qual é o trigger, né? Qual é o gatilho que acontece fora ou dentro do pensamento do cliente que intensifica esse sintoma ou faz com que ele apareça, ou faz com que apareça a dor, aumente a dor, ou a pessoa fique mais ativada. É um pensamento de eu não consigo, é um pensamento de que vai dar tudo errado, é um pensamento de alguma crença, ou é
o que alguém fala, a presença de alguém, o semblante, a presença de algum objeto, estar em algum lugar. Então, esse disparador, ele é muito importante de ser descoberto, porque é esse disparador que o cérebro associou com uma situação real. Então, muitas vezes, a gente vive um sintoma e se sente, às vezes, imaturo. Por que eu não dei conta de falar em vídeo? Por que eu não dou conta de falar em público? São só muitas pessoas que querem me ouvir. Mas eu fico congelada, mas eu sinto taquicardíaca, mas eu fico muito nervosa. Qual é esse contexto, então? Entende? A gente tem que identificar. Parece que as coisas estão fora de contexto, o seu cérebro está fazendo associações. Então, nós precisamos ajudar o cliente nessa investigação. Qual é o contexto? Da onde vem realmente essa ativação que foi associada pelo seu sistema nervoso a alguma situação muito ruim? Porque nem aconteceu a sua palestra, você já está sofrendo. Como que pode estar sofrendo pelo que é, né? O que vai acontecer? Então a gente tem que saber o que o cérebro associou com esse falar em público, por exemplo, né? Que foi tão ruim. Então a gente vai fazendo as perguntas para desmistificar a história. E às vezes a própria pessoa consegue responder conscientemente porque vem e lembra, ou o corpo se ativa e vê uma memória somática. Então a gente pode trazer a memória episódica, né, como a gente chama, uma memória explícita de fatos, de significados, e a pessoa te narra, né, que tem narrativa, ou uma memória que está ali no corpo que vai vir através de ativação. Vem um choro, vem uma taquicardíaca, vem uma sensação. E isso é uma memória somática. E a partir daí a gente prepara a pessoa, né, para esse, não apenas para esse desvendar dessa história do sintoma, mas ao identificar o problema, o sistema nervoso é assim, a gente dando tempo, espaço e foco, a gente consegue dar a solução. Então, por isso, com o método que eu trabalho, o Brainsporing, a gente utiliza o campo visual equivalente a essas sensações corporais para achar uma posição ocular que vai ajudar a dar foco, precisão, para o cérebro ter tempo e espaço para clarear, identificar esse problema e ele mesmo acionar esses mecanismos de autocura e trazer essa solução para esse problema, diminuindo ou até sumindo aquele sintoma que perde o motivo de estar ali. Se você se interessa por esse e outros assuntos em psicologia e neurociência, inscreva-se.